deu 9 horas ele não chegou, deu 10 horas ele não chegou e começava a ter que resolver certas coisas e que eu resolvia com ele. E o tempo foi passando, ele não foi chegando. Quando foi 2:30 da tarde, ele telefonou e falou assim: Alexandre, tô viajando, eu vou ficar 2 semanas sem... Ele não tinha me avisado. Eu vou ficar 2 semanas sem ir pra empresa. Eu falei assim, mas como assim 2 semanas? Ele falou, resolve aí. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Fábio Takahashi, editor executivo do Portas. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente ela chega no seu e-mail. É só se inscrever no www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Então hoje a gente abre as portas para Alexandre Souza Lima, CEO da Meta Incorporadora, uma referência em corporações e obras de alto padrão em São Paulo. Boa. O Alexandre está aqui para contar para a gente como é que foi traçar uma carreira desde o primeiro empreendimento. Ele abriu uma empresa tendo um celular e um bloco de cartões, é isso, né? Um bloco de cartões. O essencial. E aí, isso até aqui, né, o momento que a gente está conversando, que ele se torna uma das referências em projetos residenciais e comerciais de luxo. É isso mesmo. Ele vai compartilhar como desenvolveu a filosofia da Meta, crescendo sem financiamento, priorizando valorização de longo prazo e integrando experiências únicas em projetos como o The Club. Boa. Ele também vai falar sobre a sua paixão por esportes, por arquitetura e como esses interesses influenciam a sua visão de negócio e de vida também. Vamos lá conhecer essa história. Alexandre, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Cidade de São Paulo. Nasceu São aqui? Paulo, nasci aqui, cresci aqui. Que bairro que você morava quando você era criança? Ó, quando eu nasci em Igreja Viana, Cotia. Aí quando eu tinha uns 15 anos, a gente mudou para a região do Morumbi, Vila Sônia, e fiquei por lá um tempão. E hoje moro ali no Morumbi também, na Cidade Jardim ali, pertinho. Então, é o seu pedaço em São Paulo. É o meu pedaço bem ali. Conheço bem. O que você gosta dali? Cara, assim, primeiro, é um bairro super arborizado, né? Então, é muita natureza. Eu gosto muito de esporte. Então, você ainda encontra quadra de tênis para você ir jogar, o que é cada vez mais difícil em São Paulo. Você tem praças que você pode ir correr. E é um bairro que ele é perto de tudo, na realidade. Porque você pensar, a gente tá, sei lá, 5, 10 minutos do Itaim. Tem uma infraestrutura já de serviços e comércio muito desenvolvida lá. Então, a gente não precisa sair. Pode ficar lá também. E quando a gente olha as escolas particulares, eu diria que talvez 7 das 10 maiores escolas estão lá. Assim, às vezes as pessoas têm home office, trabalham, eu não sei como que é a política de home office, mas às vezes 1 dia, 2 dias, eu não sei, você pode não ver o seu trabalho, mas você vai necessariamente 2 vezes, no mínimo, todos os dias, na escola dos seus filhos, pra levar ou para buscar, e é no mínimo. Porque o fim de semana você vai ver ele jogar alguma coisa, às vezes você volta lá porque tem uma aula de... Então, você tá perto da escola, eu acho que também é um fator bastante importante para ajudar no dia a dia, né? Que hoje tempo é tudo, né? E é casa ou apartamento que você mora? Eu moro em apartamento, mas já morei em casa. Morei muitos anos em casa. Quando você era criança, era em casa que você morava? Era casa. Eu cresci a vida inteira em casa. Aí, é curioso que quando eu me casei, que eu comecei a minha jornada de apartamento. Aí eu nunca... Aí eu casei, morei em apartamento e tinha o sonho de voltar para uma casa. Aí,
aquele o começo de casamento, fui para um apartamento, depois fui para outro, aí comprei um terreno e construí uma casa e fiquei nessa casa durante 10 anos e voltei há uns 7, 8 anos para apartamento. Quando você fala construiu, é que você construiu mesmo. Né? Olha, eu tenho essa vantagem, né? Mas vamos... Eu no apartamento. Vou fazer um prédio aqui e vou construir também. Boa. Você é engenheiro civil, né, Alexandre? Sou engenheiro civil. Era o seu sonho desde garoto? Porque crianças ou melhor, adultos que fazem engenharia normalmente são crianças que gostam de desmontar coisas, montar coisas, querem entender como tudo funciona. Era assim o Alexandre criança também? A criança era assim, exatamente como você descreveu, mas é curioso que eu tinha, quando eu era pequeno, na minha infância, eu sempre gostei de muita coisa de eletrônico, assim, vamos dizer. Então, eu era fascinado por computador, por essas coisas todas, então eu queria fazer engenharia elétrica, eletrônica. Fiz em um determinado momento. Aí cresci, você tá lá na escola, vai crescendo, não sei o quê, eu falei, putz, eu quero fazer engenharia de produção. E quando eu prestei o vestibular, você podia pôr 5 opções. E tem as engenharias mais concorridas e menos concorridas. E eu queria tentar a Poli. Então eu não podia pôr uma engenharia menos concorrida em primeiro e uma mais concorrida em segundo, porque eu ia perder na lista. A que eu queria era produção, e aí tinha mais 4 opções para eu colocar lá. E eu não tava pensando em civil. Aí eu olhei e pensei assim, putz, engenharia civil é legal, mas eu nunca tinha tido um contato mais próximo assim. E pus como segunda opção. Não passei em produção e passei em civil e virei engenheiro civil. Aí eu gostei. Você ainda se vê um engenheiro pensando? Quando você tem um problema, você vê um engenheiro atacando esse problema? Total. Eu acho que assim, o maior ensinamento para mim na faculdade, eu falo isso para os meus filhos e nessas escolas que eu comentei com você que a gente vai dar palestra, eu digo o seguinte: o fato de você entrar na faculdade e ter um processo seletivo, você chega lá achando que você tá super preparado. Poxa, eu passei no processo seletivo, então agora eu fiz minha parte, agora eu tô tranquilo, né? Aí quando você começa a engenharia, você começa a perceber o quão difícil é e assim, e você não é tão bom como você pensava. Primeiro porque você começa a ver que tem muita gente melhor que você. Mas muita gente melhor que você, que é bom. Segundo, que você começa a ver aquelas matérias que num primeiro momento você fala, não tem como eu passar disso daqui. E você acaba achando um jeito de resolver o problema. Então, meu maior ensinamento foi: todo problema tem, no mínimo, uma solução. E, invariavelmente, não tem só uma. Tem mais de uma. E dá para você achar a solução. Você precisa focar no problema. Para mim, o maior ensinamento de engenharia foi esse. Valeu aquele sofrimento de 5 anos na fora, então. Na verdade, foram 9. 9 anos para se formar. Você já começou a trabalhar na área ou não? Você percorreu outros caminhos aí? Eu percorri outros caminhos, mas eu trabalhei e trabalho desde cedo. Por uma questão, minha família não era uma família que tinha uma super condição, então eu precisava trabalhar desde cedo para até ajudar em casa. Então, trabalhei já de diversas atividades. Até como corretor, uma época, eu trabalhei. Tem o Cresce. Olha aí. Com o Cresce. Fiz um curso. Eu fiquei, acho que 1 ano e meio, 2 anos trabalhando de corretor. Fiz algumas vendas, consegui juntar um dinheiro. Uhum. Legal. E aí comecei a trabalhar mais em alguma coisa relacionada à engenharia civil, numa construtora mesmo. Mas eu já trabalhei de várias coisas. Depois entre corretor e o que mais? O que você lembra aí? Cara, primeiro trabalho meu, na minha época tinha videolocadora, que eram aquelas locadoras. Na sua época não, na nossa. Vocês são mais novos. Vocês são mais novos. Mas o meu primeiro trabalho foi numa videolocadora que o cara tava... Uma pequenininha, que o cara tinha comprado uns computadores, que era aquilo que eu te falei que eu sempre gostei de eletrônico, essas coisas. E ele queria usar aqueles computadores na administração dele ali da empresa. Então ele precisava entender como é que ele conseguia usar. E eu sabia um pouco de computador, então eu comecei a trabalhar lá nessa videolocadora e fazia algumas coisas lá no computador. E fiquei lá, trabalhei uns 1 ano e meio nisso. Foi o meu primeiro trabalho foi esse. Eu tinha acho que 15 anos, uma coisa assim. Bem jovenzinho. Antes da faculdade, então. Antes da faculdade. Aí depois, durante a faculdade, aí eu trabalhei de corretor. Teve uma época que eu
eu sempre também fui muito empreendedor, de querer fazer coisas diferentes. Então, na época, eu queria vender publicidade em cima de bancas de jornal, porque eu via bancas de jornal localizadas nos melhores pontos de São Paulo, ainda era permitido, né? Não tinha a lei de cidade limpa. Eu falei, putz, tem um mercado totalmente inexplorado, pagam fortunas de outdoor, né, para estar em lugares bons, tem a banca no melhor lugar, vou vender. Aí fiz um pouco, mas não consegui evoluir muito, porque tinha uma força muito grande do pessoal das bancas de jornal, dos sindicatos. Mas quantos anos você tinha? Quando eu fui nesse negócio de banca de jornal, devia ter uns 18. Olha isso. Olha isso. Eu gostava de tentar coisas diferentes. É uma coisa em comum com pessoas que fundam o próprio negócio, né? Essa inquietude, ver oportunidade em vários lugares. A gente sempre vê essas histórias se repetem mesmo. E a lembrança de corretor? Como é que você lembra dessa época? O começo era muito difícil para as pessoas me levarem a sério, né? Porque eu era muito novo. Você estava aí também? Eu estava na faculdade já, eu estava com 19. Mas bem jovem. Então. E aí era complicado, porque eu queria vender áreas para incorporadores, então terrenos. Então eu ia lá, ficava levantando os terrenos, estudava o zoneamento, via o que dava para construir, montava um negocinho e levava lá pro incorporador. Então era um pouco mais difícil para eu ter atenção não só do incorporador, como do proprietário do imóvel, porque ele viu um jovem e ele não dava muita confiança. Mas na medida que eu consegui começar a fazer algumas vendas, aí para mim foi bom. Eu consegui, assim, que eu te falei, fiquei 1 ano e meio por aí, o corretor, foi assim, 1 ano e meio bem trabalhado, sabe? Que eu tinha bastante coisa, tive várias vendas, assim, que para mim foi importante. Mas acho que dá pra gente dizer, assim, que o ponto de partida ou o ponto de virada foi porque você ganhou um prêmio, não é isso? Que te trouxe essas várias oportunidades na sua área. É verdade. Tem ainda, né, um prêmio chamado Prêmio Jovem Cientista, que é um prêmio promovido pela Fundação Alberto Marinho, pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia, na época Gerdau e mais um. E aí, cada ano ele era sobre uma área diferente. Então, tinha anos que era sobre medicina, sobre agro, não sei o quê. E um ano que eu lembro que eu estava assistindo o jornal e eu vi uma propaganda desse prêmio Jovem Cientista falando que era sobre construção civil, né? Sobre engenharia. E aquilo me chamou a atenção, eu vi aquilo e falei, putz, vou participar. Que tinha na época, se falava muito que a construção perdia muito no canteiro de obra, que a cada 10 prédios que se constrói, 2 se perdem na forma de desperdício de material. E aquilo, para mim, era um negócio que eu não concordava, porque eu já tinha lido e eu achava que aquilo não era muito bem verdade, mas se falava muito. E eu falei, putz, eu vou escrever sobre isso. Aí, realmente, esse prêmio, para mim, nunca esperei ganhar, não esperava ganhar. E ele me abriu uma série de portas. Legal, boa. E esse prêmio trouxe uma série de ofertas de trabalho para você. Eu quero saber qual que você aceitou. Qual que foi a vencedora? Eu estava procurando algo que eu participasse efetivamente das decisões da empresa, né? Então eu recebi convites das maiores empresas, mas eu sentia que aqueles convites, a empresa era muito grande e eu não ia estar do lado do dono da empresa. E eu tinha uma vontade muito grande de querer aprender. Não porque eu imaginava em ter ainda não, mas eu queria entender como que era o dono de uma empresa. E uma delas, a oferta que ele me fez foi, o meu diferencial vai ser o seguinte, eu não sou uma empresa grande igual essas outras, mas você vai trabalhar comigo, você vai participar ativamente de tudo o que acontecer aqui. E aí eu falei, putz, eu vou trabalhar com ele. Uhum. E fui. O pitch dele foi bom. Foi bom. Ele me convenceu assim. Pro jovem Alexandre de quantos anos? Acho que eu tinha 20. O cara é corajoso também. Foi corajoso. Não, ele foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso. Foi muito corajoso. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Aqui na Loft, a gente ama a tecnologia. A inteligência artificial tem revolucionado diversos setores da economia e o mercado imobiliário não fica para trás. O assistente Loft facilita o dia a dia e otimiza o tempo do corretor. Ele reúne em uma única conversa no WhatsApp várias funcionalidades.
Lá você encontra análise de fiança, consulta imóveis, agenda visitas, recebe os novos leads e até simula financiamento. É o seu parceiro disponível 24 horas por dia e que responde em segundos mensagens de texto ou de áudio. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Tá, você foi trabalhar com ele, mas ele deixava alguma decisão na sua mão? Você tinha realmente um cargo de decisão, assim? Como é que era? Então, foi assim, foi muito curioso, né? Eu cheguei e ele me recebeu super bem. E realmente, nos primeiros meses, eu fiquei com ele assim, 24 horas Você era por dia. a sombra dele. Era a sombra, vendo como é que ele fazia as coisas, não sei o quê. E depois de uns 3, 4 meses, vamos dizer assim, um dia que foi marcante pra mim, era uma segunda-feira, eu cheguei no escritório e a gente tinha eu sempre fui um cara, eu gosto das coisas planejadas, então eu sempre planejo tudo, assim, na minha vida. Por exemplo, putz, o que eu quero daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e quando eu trabalhava, eu falava, minha semana seguinte, meu objetivo é esse aqui. Então lá eu planejava com ele a semana seguinte, a gente tinha uma série de coisas no planejamento. Deu 9 horas, ele não chegou, deu 10 horas, ele não chegou, e começava a ter que resolver certas coisas e que eu resolvia com ele. E o tempo foi passando, ele não foi chegando. Quando foi 2:30 da tarde, ele telefonou e falou assim, Alexandre, tô viajando, eu vou ficar 2 semanas sem... Ele não tinha me avisado. Eu vou ficar 2 semanas sem ir para a empresa. Eu falei assim, mas como assim 2 semanas? Ele falou, resolve aí. Nossa. Não. Assim, uma loucura. E eu fiquei super assustado. Mas eu fui resolvendo as coisas do meu jeito. Aí ele voltou, consegui resolver grande parte, uma parte eu não consegui resolver. Falei, isso aqui eu não sei como fazer, eu tive, não quis assumir essa responsabilidade sozinho, prefiro dividir com você. Não, tá bom. Não sei o quê. Aí esse negócio começou a se repetir, muito. E por conta disso aconteceram 2 coisas. Primeiro, eu aprendi muito. Mas eu assim, enfrentava situações que eram completamente novas para mim, que eu não estava preparado para resolver. E eu tinha 21 anos, Exato. sei lá. Segundo, isso me trouxe uma preocupação, assim... Eu sempre fui preocupado com o meu futuro. E eu fui lá porque aquilo me atraiu, mas me atraiu também porque eu enxergava que, se eu tô do lado do dono, eu posso mostrar que eu tenho capacidade para desenvolver a empresa dele e eu posso ter uma carreira aqui. Só que aquilo começou a ter o efeito contrário para mim. Porque eu falei assim, eu tô num barco. O capitão some e larga esse barco enorme. Uma hora esse barco... Não é? Se nem o capitão tá aqui, o capitão pulou, eu vou... Então tem que ser o último a abandonar o barco, né? E aí isso começou a me deixar preocupado com o meu futuro. E eu comecei a pensar daí no meu futuro. Falei, caramba, eu preciso talvez pensar em outra coisa. Será que eu tomei a decisão certa de vir para cá? Em determinado momento eu resolvi sair e tentar empreender novamente, mas empreender com construção, vamos dizer assim. Não dá pra gente dizer que ele foi seu mentor, né? Que ele te abandonou ali em algum momento. Em um determinado momento ele foi talvez um grande incentivador, vamos dizer assim. Foi um grande incentivador. Tem alguém que você considera que foi seu mentor na sua carreira? Olha, tem o meu sogro, é um cara fantástico, um cara que ele não é engenheiro, mas sabe mais do que engenheiro. Então ele teve uma incorporadora, ele construiu bastante e foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de trocar muito. Então eu aprendi muito com ele, não só empresarialmente, como de construção efetivamente. E um cara com os valores, sabe, super corretos. Então, para mim, ele foi uma escola e um mentor. É um cara que eu devo muito. Ele realmente, para mim, foi bastante importante. É muito importante, né, para a pessoa que está abrindo o primeiro negócio pela primeira vez, contar com alguém para ter essa troca, né, para trocar a experiência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância disso, de buscar conversar com outras pessoas, ter essa troca. Isso foi fundamental para você? Fundamental até hoje.
eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de ir atrás das coisas e eu entendo que a gente sempre tem que estar aberto a aprender. Eu aprendo todos os dias e eu tenho uma sede por aprender. Então, não só com ele que me ensinou muito, mas eu também fui atrás de diversas outras pessoas e empresas que eu enxergava a pessoa fazendo algo diferente, eu achava, putz, esse cara tá fazendo algo diferente, queria conversar com ele para entender como é que ele tá fazendo, como é que é a empresa dele. Então, quantas e quantas empresas eu não estudei, não vi as coisas boas, não fui lá conhecer para entender como que era. Isso para mim... Do seu mercado, de outros mercados, concorrentes, no meu mercado. E na minha trajetória profissional, eu tive uma oportunidade. Muitas pessoas podem não enxergar isso como uma oportunidade, mas para mim foi uma oportunidade. Eu comecei construindo, não incorporando. Então eu comecei pequenininho, construía qualquer coisa, até um momento que eu comecei a construir coisas melhores. Então, coisas melhores, restaurantes, academias, lojas... essas marcas internacionais, que eu peguei um boom da época que as marcas internacionais estavam vindo e tudo, eu era uma peça importante para eles porque eu construía lá o local de venda deles. Como as obras eram rápidas e eles precisavam das obras rápidas, eu tinha muita interação com eles. E como eu tinha muita interação com eles, e eu sou curioso, nessas interações eu perguntava e descobria como é que era a empresa deles. Que era totalmente, não tinha nada a ver, às vezes, com construção. Aliás, às vezes não, nunca tinha a ver com construção. Mas eu via como é que o cara tocava aquela empresa. Como é que ele fez aquela empresa? Como é que ele fundou aquela empresa? Como é que era a relação dele com as pessoas que trabalhavam lá? Como é que era a relação das pessoas que trabalhavam lá com ele? O que ele achava muito importante, sabe? Para eu pegar e pôr na minha realidade, né? Então, tem coisas muito simples, mas que às vezes as coisas simples é difícil de você aprender, né? Você não aprende assim. Então, uma vez um deles me falou assim, ele falou assim, na minha empresa, para qualquer gasto que eu efetivamente tenho, eu tenho que enxergar ou uma receita ou a possibilidade de uma receita futura. Que é um negócio simples, mas é brilhante, né? Às vezes a gente não pensa. Então, sim, foi um ensinamento para mim. A gente passou meio correndo um pouco esse começo, né? Exato. Conta como é que foi esse comecinho aí. O começo de eu sair da empresa que eu estava trabalhando para ir construir, né? E quando fala construir, parece um negócio... Mas não era. Assim, eu saí, aí eu contratei um cara que era um... Agora eu sou construtor. Eu saí e virei consultor. Eu fui no... Tem um palácio. Isso aí. Eu saí, eu comprei um celular. Eu tinha economizado. Na época o celular era caríssimo, né? Então eu investi meu dinheiro num celular que eu falei, preciso ter um meio de contato, preciso de contratar, senão... Comprei um celular, contratei um peão, que a gente chama da construção, que era meio um faz-tudo. Profissional da construção, sim. Porque a gente tá na faculdade, mas você tá lá na faculdade e o cara vem aqui e fala assim, olha, eu quero fazer esse estúdio aqui, fazer essas paredes, esse forro, orça pra mim. Vai orçar isso aí. Você precisa saber quanto tempo, e se você tem um cara pra fazer, precisa saber quanto tempo ele demora pra fazer aquela parede. Então eu tinha que fazer um orçamento, eu pegava esse cara, ia comigo, ia lá no condomínio, porque eu fiz uns cartõezinhos, que na época tinha uma máquina de fazer cartão de visita nos supermercados. Então eu fui no supermercado, falei, putz, preciso fazer uma empresa. Aí pensei no nome da empresa, fiz os cartõezinhos. Cartão. Você tinha tudo, Alexandre. Você tinha um telefone, um cartão e a vontade de trabalhar. Você tinha tudo, cara. Tinha tudo. Principal. Aí fiz os cartões e pensei assim, eu vou atacar em duas frentes. Eu vou nos condomínios, prédio, então batia nos prédios, eu quero falar com o zelador. Aí o zelador me atendia, eu dava o cartão, falou, tem uma empresa, o que você precisar aqui de manutenção, eu tô aqui à disposição, tá aqui meu telefone, não sei o quê. E numa outra frente, quando eu tava nessa empresa, uma das coisas que eu fiz foi, essa empresa, ele tinha muitos imóveis de altíssimo padrão, ele construía muito na Vila Nova Conceição. E ele tinha um apartamento maravilhoso, que quando veio o dono da Parmalat Mundial, ele alugou esse apartamento dele. E eu que era o ponto de contato com o pessoal da Parmalat, e ele fez uma reforma grande no apartamento, e quando ele estava fazendo a reforma grande, ele precisava pedir autorização para fazer isso, aquilo, e eu que autorizava. Então, eu acabei conhecendo algumas pessoas da Parmalat. E a outra
o outro lado que eu tentei fazer coisa foi, peguei meu cartãozinho, fui lá na Parmalat e falei pro engenheiro, ó, eu saí, abri a minha empresa, o que você tiver de serviço aqui de manutenção, qualquer coisa, pode me chamar que eu faço. E eu comecei assim, mudando um ponto de tomada, pintando uma parede, desentupindo um ralo. E foi indo assim, só que foi tudo muito rápido. Em 6 meses, esse engenheiro da Parmalat me pediu ajuda ele estava com um problema eles iam inaugurar a primeira gelateria Parmalat, que era uma sorveteria, que era um projeto da Itália, era um negócio bem diferente. E as máquinas de sorvete, elas eram refrigeradas a água. Então assim, o cara produzia o sorvete, precisava entrar água na máquina, passava numa serpentina e saía. E a água não entrava em contato com o sorvete, era só para resfriar. Então entrava água limpa e jogava fora a água limpa. E ele me chamou porque ele ia inaugurar a primeira e era uma época que tinha problema de falta d'água em São Paulo, racionamento e tudo. Ele estava com a loja pronta, começando a fazer sorvete. Aquelas máquinas produzindo sorvete gastava, sei lá, 30 mil litros de água por dia. Só que ele tinha uma caixa d'água lá de, sei lá, 20 mil litros que dependia daquilo ficar retroalimentando. Aí vinha o racionamento, não entrava, parava a produção. Então ele me chamou um dia, eu devia ser o último da lista dele, ele falou assim, Alexandre, preciso que você venha aqui, eu preciso que você instale mais 3 caixas d'água aqui para não parar a produção de sorvete, porque quando racionar 2 dias sem água, a gente tem água para fazer o sorvete. Quando eu olhei aquilo, eu falei pro engenheiro da Parmalat, eu falei assim, chamava o Roberto. Eu falei, Roberto, eu tenho uma ideia melhor. Eu pego essa água, devolvo para a caixa d'água, você vai gastar menos água e nunca vai faltar água. Aí ele olhou para mim e falou assim, não. Faz o que eu tô falando, porque se você fizer isso, eu não vou ter problema, não posso ter problema. Vai inaugurar essa loja aqui segunda-feira. Eu falei, para mim era um serviço assim enorme. O serviço na época era coisa assim de 20 mil reais. Mas que para mim era um super trabalho. Aí eu falei assim para ele, se não funcionar, você não me paga, eu ponho as caixas d'água aí depois para você. Aí acho que você falou, tá bom. Aí eu fiz e funcionou. E quando funcionou, deu tudo certo. E ele teve também, assim, a parte dele. Ele acreditou em mim. Então, ele falou pro ó, tá resolvido o problema. Nós não vamos gastar mais água, resolvemos, estamos sendo ecologicamente corretos e tudo. E os caras ficaram super felizes. Aí na emoção, porque foi na emoção, não foi na razão. Tava inaugurando, ele virou pra mim. Parabéns, obrigado, não sei o quê. Próxima gelateria Parmalat, você vai fazer. Eu falei, verdade? Ele falou, verdade. Passa a semana que vem eles ficavam em Jundiaí, em Jundiaí que eu vou pra conversar comigo. Nossa, eu infernizei a vida desse cara. Eu ligava todo dia, eu ia todo dia lá. Você não ia deixar ele esquecer essa promessa de jeito nenhum. Promessa é dívida. Não. Aí eu orcei a obra, nunca tinha feito uma obra em shopping, não tinha, era uma obra num shopping, né? Eu nunca tinha noção do que era um sprinkler, mas fui atrás daquelas coisas, ser curioso, estudei, olhei, não sei o que, orcei, e entreguei orçamento pra ele e ia todo dia falar, Roberto, eu quero fazer, quando é que eu vou começar? E ele começou a me dar uma enrolada. Eu fui outro dia lá e falei, me fala qual que é o problema. Aí ele falou assim, Alexandre, você sabe que eu gosto muito de você tá começando sua empresa, tem várias coisas pra você fazer, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele me mostrou o outro orçamento. Era assim, sei lá, 40% a mais que o meu orçamento. Ele falou, você nem começou, você já vai quebrar. Se eu te der essa obra aqui, você vai quebrar, e pior do que você quebrar, você não vai me entregar a obra. Isso aí eu voltei pra estudar pra ver se eu tinha cometido algum erro, alguma coisa, aí eu liguei pra ele e falei assim, não, eu garanto. Eu vou fazer por esse preço. E ele, mais uma vez, acreditou em mim. Eu também devo muito a esse Roberto Medeiros. Aí, sim, nem ele sabe disso. E ele me deu essa loja. E eu fiz a loja, eu entreguei a loja antes do prazo, com uma super qualidade, com um custo no orçamento. E aí, mais uma vez, na emoção, aquela inauguração, deu tudo certo. Os caras tudo certo. Ele falou assim, eu tenho agora 60 lojas para fazer. Você tem condições? Eu falei, era você total. E o rapaz lá ainda. Eu e o... total condição. Com certeza. Com certeza.
E aí foi, né? Aí eu comecei a fazer um monte dessas lojas. Por conta dessas lojas, outras marcas começaram a me procurar. E aí eu fui fazendo cada vez obras maiores do varejo, dessa coisa. E aí a gente virou uma referência em obras comerciais de alto padrão. E eu comecei a ter contato com alto padrão. Que aí eu aprendi muito com arquitetos. Além de aprender com os clientes, entendendo como é que a empresa funcionava, cada obra era um arquiteto diferente. E muitas delas, excelentes arquitetos. E tem essa história de que engenheiro não gosta de arquiteto não gosta de engenheiro, mas eu adorava arquiteto, porque eles propunham coisas para serem feitas que eram desafiadoras, diferentes do comum. E eu gostava de desafio. Então, eu falava, putz, eu quero fazer uma parede de vidro curvo aqui. Ele desenhava lá e você Eu falava, dava seus pulos. deixa comigo. Niemeyer, né? Faz a curva aí. Faz aí. E eu ia. E eu gostava disso. E aí eles começaram a gostar, porque, putz, eu gostava de fazer as loucuras às vezes que eles queriam fazer. Entregava no prazo. Eu tinha uma muito boa relação com o cliente. Aí foi indo. E eu fui cada vez mais conhecendo esses arquitetos de alto padrão e entendendo, assim, uma escola de mercados de alto padrão. Entendendo o que é que eles gostam, o tipo de obra, o tipo de coisa. E para mim foi fundamental para o próximo passo meu, que foi aí incorporar, né? Construir os prédios. Mas você acabou tendo um nicho seu, né? Que foi a construção dessas lojas. Nessa época, em paralelo, você chegou a construir também residencial ou não? Nessa época, foi assim, quando eu comecei, eu te contei que a empresa é super pequena, aí as gelaterias e tudo, alto padrão, entendi que o meu nicho era alto padrão. E alto padrão tem, igual você falou, tem casa, tem restaurante, tem loja, tem todo esse tipo. Num primeiro momento, eu falei, putz, eu vou fazer construção para terceiros, tudo que tiver para fazer casa, fiz algumas casas, mas aí eu percebi a importância de você ter foco nas coisas. Que foi outra grande lição que eu aprendi, que eu falei, cara, eu vou me focar no que eu sou melhor. Putz, eu sou melhor em fazer essas obras, restaurantes, academias, lojas. Por quê? Porque tem prazo definido, então eu faço. Eles precisam é um instrumento de trabalho. Então, eu sou melhor nisso. Foquei nisso e comecei a só fazer isso. Quando eu estava fazendo isso, a empresa daí também, ela foi dando saltos. Aí ela começou a crescer muito rápido e começou a sobrar algum recurso para eu poder investir, fazer alguma coisa. E eu sempre sou um cara muito preocupado com o meu futuro. Esse trabalho de você construir para terceiros é uma loucura. Você trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. A obra tem que rodar 24 horas por dia. Eu pensava, e se um dia eu não tiver mais condições de trabalhar esse tanto, ou não aguentar trabalhar esse tanto, ou não ter todos esses clientes querendo fazer obra comigo? Porque eu era um negócio assim passivo. Eu tinha mais cara querendo fazer obra comigo do que eu tinha capacidade de fazer obra. Então, isso gerava escassez no meu negócio, eu conseguia cobrar mais, mas podia mudar uma hora, né? E eu ia crescendo, porque, putz, eu tô com essa demanda, deixa eu crescer mais um pouco. Tô com essa demanda, vou crescer amanhã, a empresa vai crescendo. Aí eu falei assim, eu vou começar o que eu sei fazer? Construir. Putz, vou construir para mim também. Mas como um side business, assim. O meu core business era... Aí eu construí 2 sobrados, vendi. Depois construí 4, vendi. Aí construí 10, vendi. Aí construí um condomínio, vendi. Mas sempre como o negócio não principal. E alto padrão também. Nas casas, não, eu comecei como um padrão médio, não alto padrão, mas um padrão médio trazendo referências do alto padrão. Então eu buscava um arquiteto do alto padrão. Eu trazia coisas que encantavam as pessoas que estavam comprando aquele produto. Por isso que eu acho que eu tive bastante sucesso, porque eu vendia muito rápido. Aí começou a funcionar muito também. E eu falei, putz, eu preciso separar essas duas coisas, porque começou a crescer essa história da incorporação. E eu também queria criar receita recorrente. Eu queria também ter aluguéis. Então, muitos dos imóveis que eu construía daí, eu ficava para alugar, para eu ter uma renda de locação, porque eu tinha uma meta de ter um valor determinado de locação que eu conseguisse pagar os custos fixos da minha empresa e as minhas, vamos dizer, despesas, era o meu sonho. Porque se uma hora virasse o mercado de obra, eu não estava morto, eu passava a tempestade, entendeu?
E aí eu fiz a meta, que é a incorporadora. Por isso que ela chama meta, porque eu tinha uma meta de ter lá uma receita recorrente. Eu pensei, putz, os prédios que eu construí de agora em diante, todos os prédios eu vou ficar com uma parte para alugar. E foi assim que começou a incorporação há 20 anos, mais ou menos, atrás. Assim, de forma mais profissional, separada da construtora. E aí ela passou ao outro business? Passou. Aí sim eu foquei 100% em alto padrão. Outra coisa que eu costumo dizer, assim, e que eu aprendi, com várias histórias de vários clientes, que assim, chuva que enche represa, é garoa e não tempestade. Então, não adianta eu querer ficar rico fazendo um prédio, eu preciso chegar lá em cima, eu tenho degrau por degrau. E a nossa filosofia na empresa sempre foi assim. Então, eu fui construindo pouco a pouco. No começo fazia um prédio só, de um determinado tamanho. Putz, deu certo, tô dominando a técnica, vou fazer agora um pouquinho maior, vou fazer mais de um. Sempre no meu passo, no meu ritmo, da forma que eu consigo ter as coisas na minha mão. E assim que foi indo, e vem indo até hoje. Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, compartilhe, deixa o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e por Fábio Takahashi. Até a próxima!